Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje, quinta-feira, Dia das Crianças e também Dia de Nossa Senhora Aparecida. No nosso papo de saúde de hoje, nós vamos estar falando aqui sobre odontopediatria e odontogeriatria. Estamos recebendo a doutora Daniela Pitt, que ela é odontologista e ortodontista. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada. A bancada é sua. Você de casa que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo e você pode e deve participar através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Um tema muito interessante para vocês. Então, um rápido intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e como eu comentei com vocês, o nosso programa ele é interativo. E todas as segundas-feiras tu pode enviar a tua mensagem através lá do nosso Instagram para poder sugerir o assunto que tu queres ver aqui. Bom, começando o nosso papo certo de hoje, em primeiro lugar, a doutora Daniela teve a Antônia há 3 meses atrás, Maria Antônia, Maria né? Antônia. Há 3 meses. Doutora, nos fale para nós qual a importância, então, da amamentação para a formação da arcada dentária das crianças. Então, é uma primeira ginástica da cavidade oral do bebê, né? Então, é muito importante a amamentação no peito ou para aquelas mães que não conseguem amamentar, porque às vezes isso acontece, que a gente não facilite a mamada, que ela seja um exercício, porque ajuda a desenvolver o queixo, ajuda a desenvolver a musculatura do bebê. Então, mamar no peito ou não abrir mais o furinho da mamadeira, tem que ser um furinho mais fechadinho para ajudar nessa ginástica, uma primeira ginástica que vai ajudar o desenvolvimento do queixo e todo o desenvolvimento da musculatura da face da criança. Olha que importante Por isso que é informação, importante. doutora. Eu imaginava que a amamentação era boa por causa do cálcio, enfim, a Também, alimentação. Também, né? Mas aí também tem a parte da questão do alimentação, exercício também do pra exercício de desenvolvimento. Tu comentaste antes ali conosco sobre a questão das chupetas, elas realmente fazem mal? Fazem, né? Fazem mal, ortodonticamente falando, né? Fazem mal para os dentes. A gente sabe que psicologicamente para os pais e para as mães, às vezes faz bem, né? É necessário. Mas para a cavidade oral, para o desenvolvimento dos dentes, muitas vezes a chupeta acaba provocando uma mordida aberta. Né? A gente tem imagem aí, Temos. produção, por favor, coloca pra gente Tanto- na tela para a doutora comentar. Tanto a chupeta quanto o dedo, né? Abre a mordida, os dentes ficam mais abertos e o dedo também empurra o céu da boca mais para cima, o palato acaba ficando mais profundo. Muitas vezes essa mordida pode cruzar e traz problemas mais sérios que a gente precisa depois tratar ortodonticamente. Tem tratamento, sempre tem tratamento, mas acaba deixando a situação um pouquinho mais complicada. Não só a chupeta. O dedo O também. dedo também. O dedo é até mais difícil, o dedo é mais difícil de tirar, né? Mas como é que vai tirar da criança, né? Exatamente, a o pai chupeta a tira, gente né? entrega pro Papai Noel, né? O dedo, às vezes, fica um pouquinho mais difícil. E aí, isso, às vezes, acaba provocando uma maxila mais atrésica, mais fechadinha. E não só o dedo, né, causa esses problemas. Respiração também. A respiração
Pois se tu então, respira... o que é a maxila trésica, doutora? O que pode Justamente. levar a esse problema? Essa é a maxila trésica, é uma maxila mais fechada, fica em forma de V, a arcada dentária, né? Então, se tu respira pela boca e não pelo nariz, a gente acaba ficando com essa postura, a gente não se dá conta da força da nossa musculatura. As bochechas acabam empurrando os dentes de cima mais para dentro e a língua, os dentes de baixo mais para fora. Isso faz com que a arcada dentária cruze. O que é uma mordida cruzada? Imagina que a boca ela é um pote. A parte de baixo é o pote, a de cima a tampa. A tampa ela tem que vir por fora do pote. E aí isso acaba ficando ao contrário. Por dentro. É quando a por pessoa dentro. tem o dente de baixo por cima do dente. Assim, ou posterior também, né? Na parte de trás, os dentes de baixo estão mais para fora em relação aos de cima. E quando a gente é criança, como que a gente trata? Por que é importante tratar quando criança, né? Ali pelos 7 anos de idade. Porque a gente tem uma sutura no céu da boca, que é a mesma coisa que a moleirinha do nenê, que vai se consolidando, vai fechando esse osso, né? E essa sutura está aberta. Então, a gente coloca um aparelho que abre, é que nem meus dedos, vai abrindo essa sutura e a gente consegue expandir a base óssea. E aí tu consegue um osso mais largo, descruza a mordida e ao mesmo tempo que tu tá abrindo o céu da boca, tu tá abrindo o chão do nariz. Então, isso melhora a respiração, também. Também Tudo ajuda está na interligado. respiração. Exatamente, está tudo interligado. E no caso, Daniela, se não tratar nessa fase infantil, o problema ele pode se agravar? Pode. Fica mais difícil, na verdade, né, de tratar. Porque, como eu expliquei, quando a gente é criança, essas suturas elas estão abertas. Então, com o aparelho dentário, tu consegue melhorar a posição da base óssea, abrir, expandir, tracionar, se a mordida é cruzada anterior, consegue tracionar. E quando a gente é adulto, muitas vezes o caso se torna cirúrgico, fica mais complexo, isso vira uma cirurgia. Para poder abrir esse osso e mexer nessa base óssea, acaba sendo necessária uma cirurgia. E a mordida cruzada, ela pode se apresentar de alguma outra maneira, doutor? Além da posterior, ela Sim. pode ser anterior também, quando ela é para frente. Que aí, além de usar um aparelho disjuntor, né, que a gente abre a base óssea nesse sentido, a gente precisa usar uma máscara facial também, que é para trazer o osso mais para frente. Só que tudo isso tu consegue trabalhar de maneira ortodôntica e ortopédica, né, trabalhando dente e osso, quando a gente é criança, quando essas suturas ainda estão abertas. Quando a gente é adulto, depois é mais difícil, acaba se tornando uma cirurgia. Por isso nós trouxemos este nosso tema de hoje, a odontopediatria, que na verdade a especialidade da doutora Daniela é a ortodontia, mas está trazendo a importância do tratamento também nessa primeira idade, tratamento né, doutora? ortodôntico nessa Porque fase, é mais né, quando a fácil gente é de criança. fazer o tratamento. Exatamente, do que depois é mais na idade fácil, a adulta. gente consegue fazer tratamentos preventivos, né, que facilitam, não que depois tu não vá precisar usar o aparelho fixo. Muitas vezes a gente precisa do aparelho fixo ou de alinhadores, enfim, mas torna o caso mais fácil. A gente consegue fazer alguns tratamentos envolvendo essas bases ósseas nessa faixa etária, que depois, quando adulto, vai ficar mais difícil. A gente vai trazendo aqui o assunto, a gente tem algumas perguntas que a gente se organiza antes para fazer, mas também tem as que vão surgindo, né? Então, eu vou aproveitar para fazer a minha consulta aqui com a doutora. Meu filho João Pedro tem 6 anos e faz 6 meses que ele perdeu os 2 dentinhos de cima e ainda nada. Isso é normal? Tempo para nascer o dente, não existe assim um tempo certo. Mas é importante a gente avaliar, né? Se está demorando 6 meses já. 6 meses, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, nessa idade, 6 anos de idade, quando começam as trocas dentárias, é a idade ideal para a gente ter uma primeira consulta com o ortodontista. Fazer uma radiografia e ver se não tem alguma coisa prendendo esse dente, né? Impedindo ele de erupcionar. Então, é importante a gente saber o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente precisa abrir espaço com o próprio aparelho, para o dente poder nascer, ele precisa de espaço. Eu tive esse caso em casa. O meu bebê, que tem 18 anos já, com 4 anos, ele fissurou o dente, fez um tratamento de canal, recuperou, enfim. Depois aquele dente não caía, então tivemos que fazer a extração do dente, e depois o dente não nascia. Então, ele teve que usar um aparelho por um pequeno espaço de tempo. É normal isso, doutora, para o dente nascer? É normal. E é importante ou tem que deixar nascer por conta? Muitas vezes não vai nascer. Não vai nascer por conta, porque se não tem espaço, o dente não consegue nascer. Então, é preciso, sim, abrir os espaços, usar o aparelho para que o dente nasça. Se tiver espaço, tudo bem, ele vai vir. Mas se não tiver, e é por isso importante, né, fazer essa primeira consulta cedo, para justamente a gente já manter esse padrão de ganhar os espaços e favorecer a erupção dos dentes. Eu sei que tu tem muitos anos de profissão já. Qual foi o teu paciente mais jovem
como ortodontista? Como ortodontista, a parte de ortodontia, às vezes 5 anos foi o mais cedo, assim, que eu comecei a tratar. Mas a gente começa mais pelos 6, 7 anos, quando tem essas questões mais ortopédicas. Eu lembro que antigamente se dizia que tinha que esperar fazer 12, 13 para colocar o aparelho ortodôntico. Não. E não é mais Exatamente, assim. eu ia perguntar, doutor, Não, tem que não. esperar trocar todos os dentes para usar o aparelho? Não precisa trocar todos os dentes, porque justamente depende do problema, né? Se a gente tem algum problema de base óssea, a gente precisa dessa sutura aberta. Então, tem que ser mais cedo. Tem que ser pelos 7 anos, que fica mais fácil de fazer esses tratamentos. E, às vezes, é até um erro pensar que tu tem que trocar todos os dentes, porque a ortodontia trabalha a questão dos espaços, né? De abrir os espaços para poder encaixar os dentes na posição certinha e deixar tudo alinhadinho. Quando a gente troca, o primeiro dente permanente que nasce é um dente lá no fundo, é um molar, o primeiro molar permanente. E não troca nenhum dente, não cai. Então, às vezes, é um dente que a gente precisa prestar atenção, até na escovação, porque não cai nenhum dente de leite para que esse dente nasça. E aí, quando começa a trocar, começa a cair, os da frente. ele vai ter a tendência de vir para frente. E a gente acaba perdendo espaços preciosos que a gente não poderia perder. Então, a gente coloca um aparelho que a gente chama de mantedor de espaço, que é só para manter aquele dente no lugar, para o caso ficar mais fácil depois, se tornar menos complexo na parte de ortodontia fixa. Olha que importante. Tu trouxeste para nós alguns dos problemas. Traga mais, por favor, os problemas que normalmente ocorrem na infância. Existem alguns problemas também que às vezes a gente não vê, que estão ocultos, né? Que a gente acaba vendo em radiografias. Por isso é importante a gente ir no ortodontista e fazer uma primeira radiografia, fazer uma primeira avaliação. Eu quero pedir para a produção colocar uma imagem que a gente tem de uma radiografia. Por favor, produção. Pode continuar, doutora. Então, nessas radiografias, às vezes a gente vê que os caninos, ali naquela radiografia, a gente pode ver que o canino, ele está erupcionando, ele está lá em cima, né? Porque é um dente permanente que está nascendo. E ali a gente tem um outro dente permanente, que é o incisivo lateral. E ele está nascendo em cima da raiz do incisivo lateral. Então, a gente precisa ganhar espaço para esse canino se desenvolver. Porque se ele continuar muito em cima dessa raiz, corre o risco de reabsorver a raiz do incisivo lateral. E tu pode vir a perder um dente permanente. Que idade mais ou menos tem aquele paciente ali? Essa paciente tem 10 anos. 10 anos. Muito bem. Então, Existem mais problemas que podem ser tratados ainda na infância, doutora? Existem vários tipos de problemas que a gente pode tratar com ortodontia preventiva, interceptativa, né? Eu gosto Às dessa vezes- palavra preventiva, doutora. A Porque às vezes prevenção é o importante, pai, né? no meu caso aqui, eu levei meu filho porque ele estava com problema. E a minha filha que reclamou também da dor no dente, porque os dentes estão crescendo, apertando, é natural essa dor, essa sensibilidade maior. Mas em que caso a prevenção é importante para descobrir essas outras doenças? Em vários casos, né? Todos esses que a gente colocou aqui, tudo isso a gente descobre mais nessa fase da infância. Mas tem muitas vezes crianças que têm os dentinhos para frente, né? A gente vê a criança assim, com os dentinhos para fora. Isso é interposição que nem nessa imagem, né? Sim. A interposição do lábio. Ele está encaixando o lábio entre o dente e de cima e o dente de baixo. E acaba empurrando o dente mais para frente, né? Temos outro? Essa é do caso da... esses são os dentes para frente. Aquela anterior era do caso da chupeta, que fica a mordida aberta. Mas assim, quando a gente está com os dentes muito para frente, o lábio está se interpondo entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Sim. Isso propicia uma deglutição atípica e uma fonação atípica. A gente acaba falando de maneira errada e engolindo também de maneira errada. E a gente precisa tirar esse lábio para poder trazer os dentes para trás. Ó, ali tá os dentes bem para frente, antes, sim. e a foto que apareceu depois, não é essa outra, é depois de tratar, de trazer os dentes mais para trás. Então, a gente pode usar aparelhos que são aparelhos móveis, que vão ajudar a trazer esses dentes mais para trás e tirar esse lábio para que a gente possa reposicionar esses dentes. E o dente muito para frente também, essa foto é o depois, né? Depois que a gente Sim, tratou. tratou, foi O pro dente lugar. muito para frente é perigoso num trauma, né? Às vezes a criança está jogando bola, está correndo, acaba caindo e bate aquele dente. Então, não precisa trocar, não precisa chegar no aparelho fixo para poder tirar esse lábio da posição e trazer esses dentes um pouquinho mais para trás e melhorar a condição dessa criança. Perfeito. Bom, falamos então sobre odontopediatria. Vamos fazer um intervalinho bem rapidinho, já voltamos com papo de saúde e aguardem aí que o nosso próximo assunto então é odontogeriatria, em homenagem aos nossos idosos desse mês. Fique com a gente.
tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Quero aproveitar e lembrar vocês também que o Papo Certo ele é transmitido para todo o Rio Grande do Sul pelos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão, TVN e simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, tu já pode chegar lá e compartilhar. Doutora, dando continuidade ao nosso programa, existe um limite de idade para fazer, então, um tratamento ortodôntico? Não, não existe um limite de idade, mas existe uma condição. A gente tem que ter uma boa condição periodontal e uma boa condição óssea também, para poder fazer o tratamento ortodôntico, né? Porque a gente precisa movimentar o dente dentro do osso. Então, a gente precisa ter uma quantidade de osso boa, né, razoável, e também um periodonto saudável para poder fazer esse tipo de... O que é o periodonto? Um periodonto saudável, né? Periodontia é a parte que trata também das gengivas e da parte óssea, né? Quando a gente é mais velho, às vezes a gente vai tendo retrações gengivais. A gengiva vai descendo, né? A gente Sim. vai tendo uma quantidade de gengiva menor, muitas vezes por causa de força na escovação. Muita força na escovação. Isso é um problema, né, doutora? Isso é um Muitas problema, vezes. muitas vezes. Eu usava o fio dental muito forte e eu fui no dentista e ela disse, tu está com sensibilidade na gengiva porque usa o fio dental muito forte e muito para cima e estava encolhendo a gengiva e expondo a raiz do dente. E muitas vezes é pela oclusão, né, força mastigatória, que isso é importante tratar ortodonticamente, força mastigatória, contatos errados, e higienização, né, a falta de higiene também faz inflamação gengival, E faz encolher a inflamação gengiva. faz a gengiva descer, que isso é uma gengivite, muitas vezes vai para uma periodontite, que é quando atinge também o osso, e aí esse osso começa a descer. Então, quando a gente começa a perder gengiva e osso, essa condição periodontal fica mais difícil para tratar com o aparelho. Então, a gente precisa ter gengiva e osso saudável E para é normal poder as tratar. pessoas, então, a gente está falando aqui da odontogeriatria, né? É normal as pessoas com um pouco mais de idade fazerem o uso de aparelhos, doutora? Nos dias de hoje tem muita tecnologia também que facilita isso, né? Exatamente. É normal, sim. A expectativa de vida tem aumentado muito, né? As pessoas querem viver com mais qualidade de vida, com mais saúde e mais estética. A Amanda me perguntou qual foi o paciente mais jovem que eu já tratei, e o mais velho tinha 75 anos. E usou o aparelho, né? Foi um tratamento um pouco mais longo, né? Já foi um pouco... Mas foi pro lugar, Foi terminar tudo um certo. pouquinho depois, né? Foi sim. Existem tratamentos ortocirúrgicos também, né? Que a gente estava comentando, que quando não trata, quando criança, muitas vezes acaba virando... O aparelho não resolve, O aparelho tem não que ser cirurgia. resolve. E não é só quando criança, né? Muitas vezes o caso é cirúrgico mesmo, é ortocirúrgico. E às vezes as pessoas me perguntam, mas vale a pena na minha idade? Gente, sempre vale a pena, né? É uma pergunta que eu faço para as minhas crianças. Quando não estão cuidando bem, não estão escovando bem, eu pergunto, até que idade tu quer viver? A gente vai viver com esses dentes até o fim, né? Então, tem muita gente chegando aos 100 anos. Vai chegar aos 100 anos com a mesma arcada dentária. Então, a gente precisa cuidar e vale sempre a pena. Tenho pacientes que fizeram cirurgia com 60 anos e mudou a condição de vida, sabe? Então a gente vê que realmente não é somente uma questão estética. Não. São todos esses outros benefícios que vêm acompanhados. Exatamente. Eu, particularmente, muito mais do que a estética, eu acho mais importante a saúde. Né? A saúde que a parte do aparelho agrega muito mais à saúde do que somente a estética. Porque muitas dores, às vezes, a gente não se dá conta que algumas dores são provocadas
pela mordida, por contatos. Às vezes as pessoas têm dores de cabeça, dor no trapézio, dor no pescoço, dor muscular, dor nas costas, zumbido no ouvido. E isso muitas vezes é provocado pela mordida, pela arcada dentária. Pela mordida. Pela oclusão. Às vezes a gente tem um contato que não está bem legal, não morder bem certinho, força muito, né? O bruxismo, que a gente fala bastante. Eu sofro desse mal, doutora. O bruxismo a gente, né, diz que não tem cura, né? Tem tratamento. É também usar uma placa mio-relaxante, um aparelho que é removível, que a gente usa para dormir, que ajuda a soltar essa oclusão, a permitir que os dentes façam movimentações sem tanta pressão, sem botar tanta pressão. E isso vai aliviar na musculatura, nas dores de cabeça, zumbido no ouvido. Muitas vezes a articulação da boca, ela fica aqui, ó, fica praticamente no ouvido. Então, muitas vezes tu acha que está com problema de audição, problema no ouvido, e não é. O problema é articular, da articulação dos dentes. E para se verificar isso com raio-x? E também a consulta clínica, com o exame clínico e raio-x também. A senhora sabe, doutora, que a cada especialista da área da saúde que vem aqui no programa, mais fica evidente a multidisciplinaridade das causas, vamos dizer assim, de dores que as pessoas, o problema de saúde que as pessoas passam. Então, às vezes a gente está falando aqui de ortodontia e a gente está falando dor no pescoço, dor no ouvido. Outro dia veio um especialista, falou sobre problema circulatório e está totalmente relacionado com problemas cardíacos. Então, assim, a medicina realmente ela é totalmente interrelacionada. A gente precisa se dar conta que o corpo humano é uma coisa só, né? Tá tudo interligado. Tudo interligado. Os especialistas não podem estar desconectados com os demais, né, doutora? Nós dentistas falamos, né, que a saúde inicia pela boca. Então, tu ter uma boa higienização, tu cuidar da tua saúde bucal, é cuidar de todo o teu corpo. Doutora, as pessoas idosas, muitas vezes, elas apresentam perdas dentárias. E como isso pode dificultar, então, a instalação e implantação, né, de implantes? Então, muitas vezes, quando tu perde um dente, até eu trouxe uma radiografia para a gente falar sobre isso. Quando a gente perde dente, ó, ali, ó, no molar, tá vendo que tem um espaço ali de onde perdeu o dente. O dente que está atrás, ele acabou inclinando para frente. Sim. Então, ali não tem espaço para botar um implante. O implante não cabe da maneira como está. Por que é importante a gente usar o aparelho, né, e reposicionar esses dentes? A gente precisa abrir esse espaço. O dente está deitado, a gente vai desinclinar, muitas vezes ele vai estar para fora, a gente vai ter que botar ele mais para dentro. E abrir esse espaço para que, sim, tu consiga colocar um implante e equilibrar essa mordida. Para daí ter uma condição mais saudável. Por isso que é importante o uso do aparelho, para abrir os espaços certos, para aí sim conseguir colocar um implante dentário e reabilitar esse paciente, colocar a prótese e reabilitar ao dente que perdeu. São dois tratamentos, então. Exatamente. A parte de abrir, né, seria com o ortodontista e depois o implantodontista faria o segundo momento para reabilitar o paciente. Quais são as outras situações que o tratamento ortodôntico pode ser necessário? Também, né, com perdas dentárias, até tem uma outra radiografia ali que eu mostrei, a gente perde, por exemplo, perder um dente lá do fundo. O dente de cima, se tu perder um dente de baixo, o dente de cima, ele continua extruindo, ele continua descendo, como se ele continuasse nascendo. E ali, ó, naquela radiografia, a gente vê que o dente de cima, o último, ele tá mais para baixo em relação aos outros. Então, o dente desceu muito, acabou descendo muito, tá quase encostando na gengiva. Também não cabe o implante do dente de baixo. A gente precisa intruir esse dente de cima, levar ele para dentro do osso de novo, subir todo esse dente para abrir espaço e aí sim colocar o implante inferior e reabilitar esse paciente. E às vezes a gente pensa, né, um dente lá de trás, vale a pena botar um implante? Sempre vale, né? Acho que sempre vale a gente reabilitar, porque tu vai ter uma condição mastigatória muito melhor, né? Os dentes estão ali para a gente conseguir se alimentar melhor, né? Enfim, acho que sempre vale a pena. Doutor, o envelhecimento, ele apresenta alguma característica que se manifesta nos dentes? Sim. Até eu tinha um professor que dizia que a gente tem a ruga dos dentes, né? Ruga dos dentes. O que é a ruga dos dentes? É o apinhamento. É a tendência do envelhecimento de todas as pessoas. Até eu trouxe uma foto ali do apinhamento. São os dentes de baixo se acavalarem, né? Eles começam a vir olha, um por cima do outro. Então, esse apinhamento é uma tendência do envelhecimento, sim. E isso a gente trata ortodonticamente. Com o aparelho, a gente consegue tratar, realinhar esses dentes, deixar tudo alinhadinho. E depois a gente usa um aparelho de contenção, né? Que é para manter os dentes no lugar. É aquele que é atrás.
Exatamente, é um fiozinho que fica por trás. Por isso que é importante manter a contenção. Por isso que o tratamento ortodôntico não termina quando tu tira o aparelho. O aparelho de contenção é super importante para a gente manter os resultados que a gente conseguiu, né, até o momento. É por isso que a gente tem que seguir com a contenção direitinho. A gente tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores que já interagiram conosco. Perguntas básicas, mas é bem importante a gente poder trazer isso para quem nos assiste. Todos os tipos de escova de dentes são iguais ou a doutora recomenda alguma em especial? Não, não são iguais. Eu recomendo sempre escovas com cerdas macias. Cabeça pequena e cerdas macias. Porque, como a gente falou antes de retração gengival, escovas muito duras, a gente acaba fazendo mais força e acaba prejudicando a saúde gengival, acaba retraindo mais a gengiva. Então, sempre procurar escovas de cerdas macias. E existe alguma alternativa para quem não quer utilizar os brackets, que é aquilo de metal, doutora? Sim, hoje em dia a gente tem os alinhadores invisíveis, né? Que a gente trata com muito mais conforto e muito mais estética, né? Ali tem uma foto do alinhador. Eles são placas de acetato, né? É uma tecnologia, esses aparelhos são super tecnológicos. Você faz todo um planejamento virtual do caso, do início ao fim. E aí você vai fazendo um acompanhamento junto com o dentista, né? Com o ortodontista, para a evolução do tratamento ortodôntico. E aí a gente pode tratar assim com os alinhadores. E o legal do alinhador é que tu pode tirar para comer e para higienizar. Então, te dá uma condição mais favorável, mais confortável, né? E muito mais estético, porque não aparecem os brackets, fica tudo transparente. Quero continuar por aqui com mais uma interação da nossa audiência. Cremes dentais, eles são todos iguais? Eles têm açúcar? Não, não tem açúcar. E não são todos iguais. Né? A gente recomenda, existem cremes dentais específicos para vários tipos de problema. Existem cremes dentais que têm mais flúor, maior concentração de flúor, são melhores para quem tem gengivite, para sangramento de gengiva. Existem cremes dentais para quem tem sensibilidade. E às vezes a gente pergunta, né? Funciona? Funciona sim. Os cremes dentais para sensibilidade funcionam, a gente recomenda que use. E principalmente naquele dente que tu tem uma sensibilidade maior, coloca a pasta de dente no dedo e massageia aquele dente específico por 1 minuto. Isso ajuda bastante, ele fecha os canaizinhos do dente e ajuda na sensibilidade. Perfeito, Daniela. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco no programa. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês de casa que nos assistiram. Quero mandar um abraço especial aqui para todo o pessoal da Ubra e aqui da nossa Ubra TV. Então, pessoal, amanhã às 20h30 estaremos aqui com mais um Papo Certo inédito para vocês. Esperamos a todos.